não vou botar meus slides ainda, sobre o que a gente tentou no momento que a gente começou a discutir a questão de asma e poluição. Isso é relativamente recente, porque não era exatamente a linha de pesquisa que eu perseguia. Eu basicamente, estudo a epidemiologia de doenças cardiovasculares, mas lendo a literatura, e principalmente naquele período que eu fui ler um pouco para ajudar a interpretação dos dados que o Antônio tinha obtido na tese de doutorado dele, seguindo a literatura, eu enxerguei 2 buracos daquela literatura. Primeiro, que dos 10.000 ou 11.000 trabalhos publicados no binômio asma e poluição, talvez mais de 90% deles eram estudos transversais. E para você estudar a doença que se modifica com o tempo, os estudos transversais, ou seja, você olhar a doença num momento, é um fator limitante. Por isso que quando nós começamos a discutir o trabalho com a Débora Proctor, há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, a gente se fixou que seria interessante fazer um estudo longitudinal. Por quê? Porque eu tinha enxergado que a ferramenta que Valdério tinha desenvolvido para analisar os dados do Antônio se adequava muito bem a fazer estudos longitudinais, ou seja, em que você pudesse analisar os dados da interação poluentes e crise asmática dentro de uma série temporal. Isso, digamos, criaria robustez no trabalho, na pesquisa, em relação aos outros trabalhos que a literatura tem. Em segundo lugar, trabalhar com dados primários, ou seja, dados coletados diretamente de um determinado número de crianças ou adolescentes, já que a gente elegeu esse grupo etário para trabalhar. Por quê? Porque nós temos um problema no Brasil quando nós trabalhamos com dados secundários, ou seja, dados que estão nos registros, coisa que, por exemplo, talvez outros países não tenham. Se você for ver dados da Inglaterra, por exemplo, França, e outros países que têm um sistema de saúde pública, onde praticamente cobre 100% da população, Canadá, por exemplo, o sistema público ele consegue registrar a totalidade, ou quase a totalidade, dos eventos de saúde. Coisa que aqui no Brasil a gente não consegue, porque nós temos, na cidade de Vitória, por exemplo, mais ou menos a metade da população é coberta por planos privados de saúde e a outra metade pelo SUS. Os eventos que são registrados dentro do DataSUS corresponde só a essa parcela da população que é atendida pelo SUS. Porque as doenças crônicas, inclusive incluindo asma, não são doenças de notificação obrigatória. Então, o setor privado de saúde não notifica nem eventos, nem internações, nem atendimentos de urgência e emergência em asma. Essa é a razão pela qual, quando se trabalha com os registros que estão dentro do DataSUS, eu sempre falo que, para o Brasil, esses dados são relativamente aleijados. Então, nós tínhamos que estabelecer um projeto que a gente fosse a campo buscar dados e não trabalhar apenas com os registros que existem dentro do DataSUS, que estão melhorando, mas que tem essa dificuldade. No caso, por exemplo, da pandemia de Covid, como a Covid é uma doença de notificação obrigatória, se você for atendido, por exemplo, num hospital privado com Covid, o hospital é obrigado a notificar o caso. Por isso que o painel Covid, por exemplo, ele tem uma cobertura, em tese, de 100% da população. Asma você não tem. E, nesse aspecto, o projeto Asma Vix, então, ele inovou nessas 2 categorias. É um projeto ousado, porque a coleta de dados primários não é uma tarefa simples, e a gente inovou também, eu acho, dentro da área de trabalhar estatisticamente os dados, que esse é
um ponto, acho que bastante positivo, que nós temos dentro do projeto AsmaVix, e principalmente pela interação que a gente tem, ou que o grupo que trabalha esse tema tem dentro da área da estatística e com os métodos de estatística que estão desenvolvidos. Então, eu vou tentar me ater aqui, já são 10h25, até 15 minutos, mostrar para vocês mais ou menos como, de onde nós saímos e como a gente está, onde a gente chegou até esse momento. É um slide já meio antigo, de 2005, mas ele mostra o crescendo da asma no mundo, dividindo os países ainda em países de alta prevalência e com uma prevalência intermediária e baixa. Mas a gente vê que em todos os países essa prevalência aumentou muito. Quando a gente tem aumento de prevalência de uma doença, você tem que pensar se está havendo aumento do diagnóstico, porque simplesmente se mais pessoas procuram, ou os registros estão sendo feitos de melhor qualidade, isso dá uma ideia de que a doença está aumentando. No Brasil, aqui, em algumas situações, nós temos aumento de doença, não porque a doença esteja efetivamente aumentando, mas porque melhoram os métodos de diagnóstico e melhora a cobertura da população que está sendo investigada. Então, pode ser um aumento falso, digamos assim, não seria um real aumento de incidência. Outra coisa que faz aumentar a incidência é quando você tem aumento de casos graves, porque é muito mais comum pelo sistema de saúde notificar e registrar um caso grave do que um caso leve, que às vezes a pessoa nem procura o sistema de saúde. Isso, por exemplo, na área de Covid, seguramente aconteceu e vai acontecer também. A asma é uma doença que ela não é uma doença genética propriamente dita, é porque existem várias regiões do genoma, uns facilitando, outros dificultando o aparecimento de doenças de natureza alérgica, dentre as quais a asma. Entretanto, então, ela tem um componente que a gente chama familiar forte, e que o aparecimento ou não de doença propriamente dita, a doença clinicamente manifesta, vai depender de vários fatores ligados ao meio ambiente, ao estilo de vida, como a alimentação. Hoje, por exemplo, a alimentação, ela tem uma mudança muito grande de uma alimentação mais natural para alimentos que têm muitos aditivos, e alguns desses aditivos eles podem ser alergênicos, então eles poderiam aumentar, por exemplo, os casos eventuais, e, obviamente, a poluição. Outro fator que tem sido colocado, por exemplo, em alguns países, isso é importante, são as monoculturas, porque as monoculturas, elas produzem, por exemplo, pólen, alta concentração de pólen em determinadas regiões, em determinados momentos do ano, por exemplo, dependendo do ciclo de floração das plantas, e aí você tem aumentos muito grandes da concentração de certo tipo de pólen no meio ambiente, o que acaba, às vezes, precipitando o aparecimento de novos casos, ou de casos, recorrência de casos, ou de casos mais graves. A poluição, na verdade, é um problema enfrentado hoje por todos os países em diferentes momentos de desenvolvimento. O Brasil passa por um período de que, na verdade, a poluição do ar aqui no Brasil não é só um problema da industrialização, tem problema de aumento de veículos, e tem os problemas da poluição do ar decorrentes, por exemplo, dos eventos naturais ou artificiais na atmosfera, como queimadas. Os poluentes atmosféricos, quer sejam particulados ou gases, eles atuam como agentes agressores de vias aéreas, levando a uma inflamação crônica local de mucosa, que é um dos fatores, na verdade, não só predisponentes, mas intercorrentes na precipitação de crises de pessoas que têm predisposição para asma. Então, nos indivíduos comuns, a reatividade do epitélio das vias aéreas poluentes é dada pelo aumento da secreção do muco. Todo mundo, quando é exposto ao ambiente, à poluição ambiental, principalmente material particulado, o epitélio responde com aumento de produção de muco, e esse muco, ele, na verdade, vai ser eliminado pela via natural de eliminação, que é a via aérea ou a via digestiva, e que, sem afetar, então, essa interação, essa reatividade, sem afetar de maneira importante o tônus do músculo liso das vias aéreas.
Os asmáticos, por outro lado, e aí que está aí o traço genético, eles apresentam uma hiperreatividade dessa musculatura lisa. Ou por problemas do próprio músculo liso, ou intrínsecos ao músculo liso, ou por problemas de regulação central. Quer dizer, o músculo liso ele é submetido tanto à influência de fatores químicos circulantes e locais, são, em geral, citocinas, como também de influência do sistema nervoso central, simpático e parasimpático. Então, na verdade, essa reatividade do músculo liso bronquiolar, ela é um fator bastante complexo, né? Aqui a gente vê um epitélio normal, com as células secretoras de muco, as células ciliadas. Então, é um epitélio que ele está organizado para proteger os alvéolos contra a entrada de micropartículas de pelo menos até 1 micrômetro, que essas partículas, o ar sujo vai sendo limpo ao longo das vias aéreas. Só para contextualizar isso aqui, o fumante, por exemplo, essa capacidade de limpeza do ar é diminuída pela diminuição do movimento dos cílios. Então, o epitélio responde, por exemplo, com o aumento de muco, que nem sempre, então, essa função de limpeza é adequada. Aqui, só para comparar, um epitélio normal à esquerda com o epitélio já de um indivíduo que tem asma, obviamente. É uma lâmina obtida de autópsia, em que você tem como esse epitélio está completamente remodelado. Então, a gente diz hoje que os indivíduos que têm asma crônica grave, eles têm um remodelamento de todo o epitélio, com aumento, por exemplo, de glândulas de secreção, tem um grande hiperplasia do músculo liso, que vocês estão vendo aqui, o roxinho mais intenso, você tem uma fibrose desses locais e tem também proliferação de vasos sanguíneos nessa região. Então, um epitélio completamente remodelado de um asmático crônico. E esse epitélio, então, ele é hiperreativo a um conjunto de estímulos ou químicos do próprio organismo, do próprio epitélio, às vezes, e do sistema nervoso. Então, inúmeros estudos já demonstram a associação, por diversos métodos, a associação entre poluição atmosférica e ou desencadeamento ou a exacerbação de crises asmáticas. A maior parte desses estudos, como eu citei, eles trabalham apenas com registros, ou seja, com dados secundários, como foi o caso aqui, por exemplo, do trabalho de tese de doutorado do Antônio, foi aonde eu comecei a entrar um pouco dentro dessa temática, que foi, então, feito um estudo, na verdade, um estudo dos registros de atendimentos a crianças com atendimentos de eventos respiratórios agudos, tosse, asma, bronquiolites, etc., feitos em 3 hospitais de Vitória ao longo de 1 ano, e depois a análise aqui, a análise longitudinal ao longo de 1 ano, permitindo verificar quanto a série temporal das flutuações da poluição se alinhavam com as alterações, alinhavam em termos de intensidade e proximidade com os eventos que eram registrados diariamente nesses 3 hospitais. As perguntas, então, que estavam em aberto eram se existia relação entre a qualidade do poluente e a exacerbação da crise de asma, ou seja, se o tipo de poluente influenciava, se a composição química do poluente se relaciona com a doença, e principalmente se existe um limiar, porque todos nós estamos submetidos à poluição, e talvez o limiar, por exemplo, para um evento respiratório vai ser muito menor, por exemplo, do indivíduo asmático em relação ao não asmático. Em geral, esses limiares, que são usados pelas agências regulatórias, eles pegam um conjunto da população e não subgrupos da população. E quais os níveis de segurança, então, a partir desses identificação de limiares, para pessoas sem doença e com doença, se seria possível encontrar valores de referência para exposição dos diferentes poluentes que fossem mais adequados em relação ao que se tem hoje.
Essa regulação da reatividade do epitélio brônquio, ela é bastante complexa, mas a reatividade exacerbada, ela pode ser decorrente tanto de componentes vivos, como bactérias, vírus, como de poluentes gasosos ou químicos, e em todos eles você vai ter ativação de proteínas nesse epitélio, que vai desencadear eventos biológicos naquele conjunto de elementos que estão no subepitélio ali, músculo liso, fibroblastos, vasos e assim por diante. Então, na verdade, as modificações que são produzidas no epitélio ao longo da vida da pessoa asmática são de várias magnitudes, e dependendo desses eventos é que, às vezes, o tratamento de asma vai ter que mudar de estratégia ao longo do tempo, em função de que eventos ou que estruturas ali estejam mais afetadas. No estudo, então, uma vez escrito o projeto, nós cuidamos das autorizações institucionais, que são do Comitê de Ética. Tivemos que também obter as autorizações institucionais da Prefeitura de Vitória, que a gente agradece, porque como o projeto previa recrutamento de crianças nas unidades de atenção básica da Prefeitura de Vitória, nos locais onde estava instalada a estação de monitoramento da qualidade do ar, essas autorizações da Prefeitura foram importantes, e os métodos envolviam, então, a seleção de crianças e adolescentes, num raio de aproximadamente 1 quilômetro, onde estava a estação de monitoramento da qualidade do ar. Nós tínhamos que fazer inicialmente uma avaliação do estado de asma por meio de exames que eram realizados aqui no UCAM, na UFES, e um monitoramento em campo da função respiratória por 14 a 15 dias consecutivos, feito através da espirometria chamada domiciliar. E no final, quando tem esses dados, verificar por instrumentos da área da estatística a associação entre a exposição, que era um determinado poluente, e a resposta, o outcome, a resposta fisiológica que era dada pela espirometria. Então, eram elegíveis para os estudos, então, crianças de 8 a 14 anos, em que a gente buscava, então, maior certeza em relação ao grau de exposição, por isso que foi estabelecido um limite de área onde a criança estava, dosando-se um leque maior de poluentes, e também, como vai ser visto em outra exposição, em outra apresentação de hoje, a exposição fora e dentro da criança. O pré-rolamento era feito nas unidades de saúde, com visitas de colaboradores, participantes, pesquisadores do projeto, contatos com agentes de saúde, visita ao domicílio e buscar a assinatura do termo de consentimento. Após a inclusão, então, se tinha um questionário para dados sociodemográficos do elegível, da criança e da família, a história médica pregressa e atual, os medicamentos em uso, os hábitos de vida, fizemos uma intensa investigação de alimentação, prática de atividade física, forma de estudo, local do estudo da criança, como é que ela se deslocava para a escola, tempo que ela permanecia na escola, etc. São todos dados que a gente tem para todos os participantes, e então agendava-se um dia de exames aqui no hospital, né? Os exames eram feitos de manhã, uma coleta de sangue, uma coleta de urina, exames clínicos para medidas de antropometria, composição corporal, pressão arterial, um eletrocardiograma, 2 exames que não são comuns no atendimento clínico para verificar a rigidez arterial e tonometria de pulso, que eram as pressões arteriais centrais, e a espirometria, feito de maneira clássica, sem broncodilatador, antes do broncodilatador e após, para você ter uma ideia do estado de controle de asma da criança. Nessa espirometria, nessa visita também era feito o treinamento para uso de um espirômetro portátil, nós escolhemos o Vitalograph, a criança era treinada aqui para ela depois usar no domicílio. Depois que ela estava no domicílio, era marcado um dia em que todas as crianças
Em grupos de 15, elas tinham que coletar esse exame no domicílio ao mesmo tempo. Hoje, por exemplo, então, a espirometria domiciliar, ela era feita com 6 medidas diárias, 3 à manhã e 3 à tarde, para ver reprodutibilidade, porque a reatividade do epitélio respiratório, a reatividade da área respiratória, ela depende do horário do dia, porque ao longo do horário do dia você tem ciclos circadianos de variação de produção de hormônios que influem nessa reatividade, por isso que nós coletamos dados de manhã e no final de tarde. E depois da espirometria tinha o segmento domiciliar por 1 ano com o diário de eventos. Tá? Na verdade, então, isso era um resumo do exame. A espirometria ela foi feita, então, em resultados. Nós conseguimos incluir, então, 46 crianças com asma, 13 controles. Os controles, na verdade, eram crianças que viviam na mesma casa, essa que era a preferência, que não tinham histórico de asma, ou vizinhos, para ter crianças com asma e sem asma, que estavam ao mesmo processo de exposição. O primeiro estudo que a gente fez aqui foi a validação do espirômetro domiciliar contra o espirômetro padrão. Então, esse foi feito com 28 crianças, que elas eram treinadas para usar o espirômetro domiciliar, elas faziam a medida, por exemplo, do volume expiratório máximo com o vitalográfico, era o espirômetro portátil, e o espirômetro padrão de mesa, que o exame era feito por uma médica treinada de fazer esse exame com crianças, que era a doutora Marina, que fez todos esses exames, e para nossa satisfação, veja, há uma grande superposição de dados entre o registro desse parâmetro no espirômetro coco, que está aqui na abscissa, e o vitalográfico que está na ordenada, mostrando que o exame que nós coletávamos no domicílio, ele é reprodutível em relação ao exame medido em laboratório, tanto para as medidas de fluxo, como para as medidas de capacidade de expiração no primeiro segundo. Esse é um exame, é um dado muito bom para a gente, porque mostra que a gente está trabalhando em campo com um instrumento que dá uma ideia real do status respiratório da criança. Aqui eu vou dar rapidamente, não é ainda apresentação de resultados, mas só para vocês terem uma ideia, né? Trabalhamos com criança nos asmáticos e não asmáticos, estão ambos os grupos balanceados por sexo, crianças com estatura, peso, o IMC ele não é diferente, mas ele é um pouco maior, como esperado, né? O índice de massa corporal nas crianças asmáticas, que a gente tem mais obesidade, a gordura corporal um pouco maior nessas crianças e a massa muscular menor. Eu não fiz nenhuma estatística aqui, porque não tem muito sentido. O único que realmente a gente vê que dá diferença na frequência cardíaca, também isso é esperado. Crianças asmáticas com uma frequência cardíaca um pouco maior, a gente não separou ainda se essa diferença é do grupo inteiro ou apenas decorrente de subgrupos de criança que usam o agonista beta-2, porque ele aumenta a frequência cardíaca. Na rigidez arterial a gente não tem diferença, o grupo é pequeno, e se houver essa diferença, ela é muito pequena. A gente já observa também, em relação aos exames bioquímicos, uma diferenciação em termos de leucócitos, como esperado, eosinófilos principalmente, maior nas crianças com asma. Os demais parâmetros são normais e são esperados. Apenas aqui a gente começa a perceber mais crianças com resistência à insulina aumentada, provavelmente porque tem mais obesidade e porque o uso de alguns medicamentos crônicos de asma, eles tendem a aumentar a resistência à insulina. Então, esse é um ponto que a gente também vai ver aqui. Por enquanto, a gente só tem uma diferença importante, a meu ver, mas ainda que não tem nenhuma significância em termos de preditivos para os grupos, porque o N é pequeno.
Então, são esses os grupos que nós recrutamos. Nós conseguimos fazer 3 campanhas de campo. Quando estávamos iniciando a 4ª campanha, aí com um grupo maior, a gente adquiriu mais 20 espirômetros. Depois a gente tinha certeza que o aparelho funcionava, adquirimos mais 20, e a gente tinha condições de fazer 35 crianças fazendo espirometria ao mesmo tempo no domicílio, o que aumentaria significativamente, digamos, a consistência interna dos dados. Veio a pandemia, tivemos que interromper, e estamos esperando para a recomposição, da retomada do trabalho de campo, recomposição de equipes. Perdemos pessoas que estavam participando, vamos ter que retomar a equipe, retreinar, e no momento atual, os exames não eletivos de espirometria estão suspensos por decisão do Estado de Pneumologia, porque são exames que produzem uma grande quantidade de aerosol. Então, do ponto de vista para exames não eletivos, eles estão suspensos, mas devem voltar com os exames. A equipe, eu queria agradecer aqui, eu não tenho todos os nomes aqui, até porque aconteceram algumas mudanças de equipe durante o trabalho, principalmente na equipe de campo, mas agradecer à professora Maria Tereza, que coordenou todo o trabalho de campo, as pessoas que trabalharam nos exames aqui, a Marina, a Faradiba, a Elis, que coordenou toda essa parte de exames, a Adriana, coletou toda a parte de sangue, os exames bioquímicos, a Jéssica, que fez a intermediação com as famílias para o dia de trazer as crianças. Então, a gente espera poder retomar esse trabalho o ano que vem, numa condição melhor de visita a domicílios e de também fazer os exames que são necessários tanto no domicílio como aqui na investigação.